Boa tarde, Rui. Tudo bem? Que prazer tê-lo aqui. Você está sem som. Opa. Pronto. Me ouve? Sim, claramente. Boa tarde, Lina. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez com vocês, o pessoal da Procura. É sempre uma alegria muito grande. Também. Bom, o Rui vai falar sobre indicações de VNI, na ventilação não invasiva, na ELA. Né? Então, Rui, a palavra está com você. Obrigada. Obrigado, Lina. Queria só mandar um abraço grande aí para a Alessandra Dorsa. Ale, é sempre muito bom também te ouvir. Saudades. Vamos ver se a gente se encontra em Goiânia aí no final de novembro. Vocês me escutam bem? Estão vendo os meus slides? Você confirma para mim, Lina, por favor? Perfeitamente, está dando para ver. Pode continuar. Tá joia. Então, bom, a Lina já me apresentou, meu nome é Rui Pires, eu sou fisioterapeuta respiratório, eu trabalho na GasLife, então eu queria declarar aqui meu conflito de interesse, né? Eu sou gerente nacional de contas. A GasLife, ela é uma empresa que trabalha com dispositivos de saúde, tanto ventiladores mecânicos, aqui algumas pessoas já comentaram, os ventiladores mecânicos de suporte à vida, nós temos os nossos biníveis também, e nós trabalhamos com diversas marcas, incluindo a ResMed, a Philips e uma marca própria nossa, que é a marca GasLife, e a Lina também já comentou dessa marca GasLife UL. Bom, essa é a nossa agenda de hoje. A gente vai falar um pouquinho das manifestações clínicas, a indicação da ventilação mecânica, a ventilação não invasiva, os modos ventilatórios ajustes, quando começar, alguns equipamentos e um resumo. Entendendo que compõe, né, dentro dessa apresentação, né, o público-alvo, ele tem tanto clínicos, né, fisioterapeutas, médicos, fonos, mas também familiares e pacientes. Eu procurei deixar a aula um pouco mais leve e não tão científica para atender aí de certa forma todas as pessoas, mas estou sempre à disposição aí para dúvidas no final. Então, começando pelas manifestações clínicas, né, a gente sabe, na esclerose lateral amiotrófica, à medida que a enfermidade vai evoluindo, e a Alessandra acabou de falar também, né, do clearance, né, da higiene, ou toalete brônquica, ou de secreções, né, o paciente acaba tendo uma tosse ineficaz, acumulando secreções, isso devido à fraqueza, né, muscular generalizada. Existe aí uma inabilidade, né? Os músculos vão ficando um pouco fracos, não só do diafragma, mas também os músculos das pernas, dos braços, etc. Né? E isso favorece a dificuldade na alimentação e deglutição, levando a infecções e aí a falta de ar. Né? Isso são sintomas ou sinais que podem acontecendo. E aqui desse outro lado, a gente também está comentando um pouco mais, agora não pensando na parte clínica, mas na complicação aí do paciente, como as disfunções que vão acontecer no corpo, né? O coração, o pulmão, úlceras de pressão, porque a gente vai tendendo a ficar cada vez mais imobilizado, né? Quando a gente pensa, então, em ventilação mecânica, eu gosto muito desse estudo, é um estudo extremamente clarificador, né, esclarecedor. Ele é um estudo já antigo, de 2006, e esse estudo ele é tão forte, ele foi tão bem feito, né, que depois desse estudo principalmente, não existe mais dúvida de que a ventilação mecânica, e aqui comentando mais ainda da ventilação não invasiva, ela é um fator extremamente importante para melhorar tanto a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes, né? E aí, depois desse estudo, vem outros estudos só para entender modos ventilatórios, quando começar, qual é o principal ponto, a indicação, mas ninguém tem dúvida, né? O uso da ventilação não invasiva, né, ela está associada tanto à melhora da qualidade de vida dos pacientes, quanto também ao aumento da sobrevida, né, ou da expectativa de vida e também da qualidade de vida. Então, aqui um pouco mais clínico, né? Como que a gente indica? Então, classicamente, aqui, de uma maneira geral,
a gente sabe que esses pacientes, pela própria fraqueza do pulmão e do diafragma, eles vão ter o aumento do CO2, né, maior que 50 milímetros de Hg. Então, se você tiver o aumento do acúmulo de CO2 no pulmão, acima desse valor, você já tem uma indicação de não invasiva. Isso também pode estar associado ou não, né, uma hipercapnia crônica, que eu estou comentando só de dia, mas aqui você tem a indicação do paciente que mantém esses níveis aumentados mesmo durante o dia. Por quê? Porque à noite a gente sabe, o nosso corpo, de todos nós, né, independente da enfermidade ou não, todas as pessoas elas diminuem o metabolismo, então a gente tem uma tendência sim a aumentar o acúmulo de CO2 durante a noite. Mas esse acúmulo também ocorre durante o dia, aqui pelo valor de 45, né? Então a gente precisa de uma gasometria, um exame aí de sangue para avaliar isso. Você também teria indicação de uma ventilação não invasiva. Existem outros fatores também, né? A diminuição da capacidade vital forçada, você mede isso com a espirometria, você consegue medir a força do diafragma de diversos modos. Então, essa aqui é a indicação clássica, onde a gente comentaria, olha, os pacientes se beneficiariam aqui do uso de ventilação não invasiva. Bom, se eu já falei que a ventilação mecânica, a ventilação não invasiva, ela é importante, qual que é o modo, né? Que modo que a gente deve utilizar? Alguns estudos, o modo talvez mais prevalente seria o modo ST, né? Então, o modo de pressão de suporte, também, isso eu estou falando agora no início da enfermidade, mas mais para à medida que a enfermidade vai progredindo, é interessante os modos volumétricos, né? Em algumas pessoas já comentam isso e deve ser comentado algumas vezes ainda até o final do dia de amanhã. Mas independente do modo volumétrico ou pressórico, não esquecer jamais, precise de um backup de frequência. Então, você ter uma frequência respiratória mínima que garanta com que o paciente respire e melhora tanto a oxigenação do sangue quanto os níveis de CO2. Então, o paciente vai ventilar melhor e ele vai oxigenar melhor. Tá? Então, o importante desse slide seria, independente se você usa pressão ou volume, e algumas pessoas, e talvez a maior parte das pessoas dão preferência por volume controlado, não esqueça de uma frequência respiratória, não só para repouso da musculatura, principalmente à noite, mas também de uma frequência respiratória para que ele consiga ter uma ventilação efetiva. Bom, como que a gente pode inicialmente colocar os parâmetros? Aqui, de novo, para os clínicos, são parâmetros iniciais, para aqueles que são pacientes ou acompanhantes, nada impede de terem valores diferentes. De novo, aqui é só uma dica, um passo inicial, né, dos níveis de pressão de suporte, a PIP, né, a pressão que fica no pulmão. Aqui, de novo, lembra, olha, acabei de falar, né, a frequência respiratória. E esses outros parâmetros, como tempo de subida, acionamento e ciclagem, tempo expiratório, ou seja, são recursos do ventilador mecânico disponíveis em todas as marcas hoje, onde você consegue melhorar a qualidade do ar que está entrando. Então, veja, a gente sabe que tem pacientes que preferem o ar um pouco mais rápido, tem paciente que pode preferir o ar um pouco mais demorado, tem paciente que prefere aí como, né, o bastante ar, tem paciente que prefere que tenha pouco ar, mas uma frequência um pouco maior. Então, hoje, mesmo os ventiladores domiciliares, acho que esse seria a minha dica desse slide, existem vários recursos em todos os ventiladores e biníveis que vão permitir que o paciente tenha uma qualidade boa de ventilação. Então, aqui também fica a dica ou a ideia de que se você não basta estar na ventilação não invasiva, não basta estar com backup de frequência, você precisa ter parâmetros ou ajustes ventilatórios que vão te auxiliar e te dar uma boa ventilação, tá bom? Então, aqui seria parâmetros iniciais, mas que por um consenso aí francês, que também acaba sendo replicado num consenso brasileiro, e aí a gente poderia começar com esses parâmetros. Bom,
Mas por que a gente, então, precisa da ventilação não invasiva ou ventilação invasiva, né? Ou ventilação mecânica de maneira geral? Como benefícios da ventilação não invasiva, já comentei, aumento da sobrevida, melhora a qualidade de vida. Por que melhora a qualidade de vida? Porque se você tem menos cansaço e se você começa a respirar com suporte, isso implica que você deixa oxigênio ou deixa suporte para os músculos para fazer outras atividades. Então, por exemplo, vamos pensar logo no início, se o paciente ele tem dificuldade, por exemplo, para ir na padaria ou anda com dificuldade, de repente ele ter um ventilador mecânico ou binível, agora não vou me ater ao nome se é binível, se é ventilador, se é suporte à vida ou não, mas o fato dele ter um suporte ventilatório faz com que ele tenha mais força, porque ele está gastando menos energia para respirar, e ele consegue desempenhar outras atividades. Inclusive, alguns estudos já mostram que o uso da ventilação não invasiva consegue fazer com que ele mantenha outras atividades e o exercício, inclusive, da fisioterapia. A Alessandra acabou de falar da tosse, Simone vai falar depois sobre a fisioterapia respiratória também, Eduardo também. Então, você consegue fazer algumas outras atividades. Bom, se eu tenho uma não invasiva, se eu tenho um suporte ventilatório, se eu estou ventilando melhor e trabalhando melhor meu pulmão, eu não vou ter meu pulmão tão fraquinho, vamos dizer assim, e inclusive a gente vai acabar diminuindo os números de hospitalizações. Diminui também a necessidade de traqueostomia, então, é claro, se eu respiro pelo nariz ou pela boca, eu tenho uma resistência maior, né? A gente só percebe o quanto é difícil, né? O esforço que a gente gasta para respirar quando a gente, de repente, começa a ter o pulmão mais fraco. E aí isso passa a ser uma dificuldade. Então, antigamente, né, e na verdade é uma pena, não é tão antigamente assim, ainda existem muitos serviços onde os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, independente da evolução do quadro ou o estágio da enfermidade, eles acabam sendo traqueostomizados precocemente. A gente não vai discutir aqui, a gente não tem um tempo hábil para comentar todas as nuances da traqueostomia, mas acho que o ponto principal eu preciso, eu tenho esclerose lateral amiotrófica, eu preciso ser traqueostomizado? Não, não é uma necessidade. Mas algumas condições clínicas, às vezes a cultura da família, as necessidades da família e todo o contexto socio-psicossocial do ambiente familiar e domiciliar vai influenciar nessa decisão da traqueostomia ou não. Acho que um ponto importante desse slide é que alta dependência ventilatória, né, não implica em traqueostomia, não é igual. Tá? Então, Rui, mas eu uso ventilação não invasiva por 20 horas. Eu não tenho que ser traqueostomizado? Não. Rui, mas eu uso o dia inteiro ventilação não invasiva. Eu não preciso ser traqueostomizado? Não. Você pode fazer rodízio de máscaras, então obter 2 ou 3 máscaras e rodiziar essas máscaras para que você, inclusive, tenha pontos de apoio na face ou no rosto para você não ter esse déficit, né, ou machucar o rosto. E a gente tem, graças a Deus, inclusive com o apoio das associações, como a Procura, né, e outras, a gente tem diminuído a incidência das traqueostomias. Ainda existem, claro, inúmeros hospitais com protocolos clássicos que uma enfermidade neuromuscular, quando ele tem um evento agudo, ele acaba sendo traqueostomizado porque a enfermidade é progressiva. Sim, a enfermidade é progressiva, mas a causa da agudização, né, a piora, seja ela uma pneumonia ou não, ela vai ser revertida. Então, mesmo nos casos onde existe a traqueostomia dentro do hospital, ela pode ser revertida sim no domicílio, caso seja uma condição do paciente e da família e dos clínicos. Então, nós temos aqui vários clínicos, Alessandra, Simone, Eduardo, Celiana, entre outros, com uma enorme experiência aí na retirada da traqueostomia e retorno à ventilação não invasiva.
Bom, então a gente já falou que dá para falar de não invasiva, a gente já falou, inclusive, da importância do backup de frequência e que a necessidade da ventilação mecânica e as indicações, né? Então, o que a gente sabe? Aqui, ó, nessa parte aqui, que eu estou colocando aqui, ó, Standard BiPAP Protocol, aqui seria a indicação clássica, tá? Lembra que eu comentei lá do CO2, começar com capacidade vital forçada abaixo de 60%, ou desculpa, 50%. E aqui, ó, o uso de 4 horas, ele tem uma sobrevida aqui nesse estudo, né, em torno desse ponto aqui. Então, o que a gente começa, a literatura começa a mostrar em vários estudos observacionais, que se você usar precocemente a não invasiva, você dobra a sobrevida. Então, quanto mais precoce eu uso, quanto mais tempo eu uso, maior é a minha qualidade de vida e maior é a minha sobrevida. Então, olha que interessante, né? E claro, a gente tem uma resistência. Ninguém aqui, nenhum de nós nasceu com um ventilador, uma máscara para respirar. Né? Ninguém nasceu assim, com essa necessidade. Então, existe uma resistência. Poxa, mas eu vou ficar usando essa máscara? A máscara vai viciar. Eu não quero usar essa máscara. Né? Então, a nossa dica aqui seria: existe, claro, o protocolo de uso, que é uma necessidade, mas se você utilizar antes, e comento mais, se você fizer treinos antes, a sua adaptação vai ser mais facilitada depois, quando você tiver uma necessidade maior. Isso vai implicar que você vai usar mais fácil, vai ser titulado mais fácil e você vai melhorar a sua qualidade de vida, como eu já comentei. Às vezes você nem sente falta de ar ainda, mas o fato de você já fazer esse treino permite com que você desenvolva outras atividades e você vai manejando melhor o seu tempo e a sua vida. Bom, que equipamentos disponíveis nós temos, né? Então, nós temos aqui, a Lina já comentou, os nossos biníveis, né? Você tem aqui alguns outros equipamentos, você tem equipamentos intermediários, aqui tem equipamentos da ResMed, aqui tem equipamentos da Philips, então o Trilogy, né? Tem o Astra, o da ResMed. Esses dois são suporte à vida. Esse do meio, ele é considerado um ventilador intermediário, vamos dizer assim, ele já tem bateria, né? E ele já tem também uma alta capacidade pressórica. E esses equipamentos aqui, os biníveis, eles estariam indicados mais para a parte inicial da enfermidade. Então, aqui também daria para a gente ficar um bom tempo conversando sobre esse assunto, mas aí, respeitando o tempo, o que eu gostaria de deixar como mensagem? A indicação do equipamento, ela tem que vir pela necessidade clínica. Ora, se eu comentei para vocês que eu estou fazendo o uso e a indicação mais precoce, eu não preciso de um equipamento extremamente complexo no início, se eu estou utilizando precoce. Às vezes eu nem tenho falta de ar ainda, eu nem tenho nenhuma limitação, mas já vou começar a utilizar por um motivo X. Então, eu consigo lançar mão e usar equipamentos mais simples. E à medida que a minha necessidade ou dependência vai aumentando, eu vou migrando para o lado direito da tela, até eu precisar de um equipamento de suporte à vida. Agora, algumas pessoas às vezes me procuram pensando aí em consultoria, né, dos equipamentos. Então, vamos pensar, se eu ganhei um dinheiro, né, então eu entrei com um processo de judicialização, ou eu tenho um convênio, etc., e vão comprar um equipamento para mim. Ora, se vai comprar um equipamento, eu posso, então, escolher um equipamento como o Trilogy, como o Astra, que vão ser equipamentos que vão me ajudar durante toda a minha jornada. Então, faz sentido, porque daí eu vou ter um equipamento que vai me servir durante todo o processo. Bom, mas se eu estou trabalhando no sistema de locação de equipamentos, eu posso sim ser muito bem assistido com equipamentos mais, vamos dizer assim, mais simples, e evoluindo e trabalhando o meu sistema de locação, e inclusive de custo, né, em relação ao momento que eu estou na enfermidade. Então, acho que a mensagem geral desse slide né, existem vários critérios, né, para você indicar um equipamento. Todos eles têm uma série de recursos, alguns deles já vão ser falados, existem outras marcas, inclusive, então é importante a gente entender qual que é a minha necessidade e como eu vou seguir daqui para frente. E claro, se você tiver a possibilidade de um suporte à vida,
sensacional. São equipamentos extremamente complexos e completos e vão te atender muito bem durante a jornada. Mas, pensando aí na dica de equipamentos para fases mais precoces, inclusive, eu vou ter esses equipamentos atendendo muito bem. Bom, então se eu tiver, quando eu falo em não invasiva, a gente sabe que isso tem algumas dificuldades, né? Ou algumas, vamos dizer, não vou falar dificuldades, vou falar em obstáculos, né? Então eu tenho aqui a dificuldade, né? Para a gente que é clínico, às vezes é super simples, né? Ajustar a máscara, né? Ou controlar o ar, mas nem sempre não é o que o paciente, né? Ele identifica, né? Então não é tão intuitivo assim quanto a gente pensa. E se a gente pensar, então, né, existem vários equipamentos ou características e máscaras ou interfaces que vão auxiliar. Tá? Então, aqui eu estou mostrando, né, dentro do nosso portfólio, eu estou mostrando diversos tipos de máscara, sejam elas faciais, nasais, né, tem as máscaras de contato mínimo. Então, aqui você vai ter umas máscaras que elas podem, inclusive, ser trocadas, né? Você pode usar mais de uma máscara ao mesmo tempo, e como eu já comentei, existem outras marcas, a Resmed, você tem também máscaras faciais, nasais e de contato mínimo. Nós temos também diversas máscaras da Philips. E por que tem tanta máscara, né? Se você for pensar, a gente comentou, colocou lá poucos equipamentos, e aqui a gente está passando um monte de máscara. Por que a máscara é importante? Então, mais do que o equipamento que vai mandar ar ou vai soprar ar, né, vai ajudar a respirar, o que acontece? A máscara é o ponto de contato direto com o paciente. Uma máscara mal adaptada ou que não tenha uma boa aceitação por parte do paciente, uma boa experiência, ela vai complicar o uso e adesão. Então, como eu comentei já, né? Não basta você ter o seu equipamento, o seu ventilador mecânico, você tem que usar. E para usar, você precisa de uma máscara. Então, bom, Rui, para mim, qual que é a minha melhor máscara? Bom, a gente vai ter que ver, a gente vai ter que medir. Você dorme em qual posição? Então, pensando aí que você vai usar a máscara para dormir, como você dorme? Como é seu formato de rosto? Qual o tamanho do nariz? Algumas pessoas têm aí o nariz avantajado, como o meu. Então, você vai ter máscaras que vão se adaptar aí melhor ou pior de acordo com o tipo de rosto, oleosidade. A gente sabe, às vezes as mulheres são mais vaidosas, gostam aí de um creme, alguma coisa. Então, a gente acaba tendo alguns cuidados com a pele. E aí você vai ter máscaras adaptadas ou a máscara perfeita para cada tipo de paciente. Então, mas Rui, não tem uma máscara que serve para todo mundo, que é boa para todo mundo? Não, não tem. A melhor máscara é aquela que o paciente aceita e entende que é a melhor e tem se sente confortável. Nada impede também de um paciente que usa uma máscara trocar aí a sua máscara. Bom, tempo de uso, atividades que realiza no dia a dia, são todos os fatores aí que podem influenciar. Esses aqui são os meus 2 últimos slides, então, para finalizar, né, alguns pontos importantes, eu gostaria que vocês sempre considerassem o uso da não invasiva precocemente, mesmo que você ainda não sinta uma necessidade ou uma falta de ar, ou não tenha um componente clínico que justifique a indicação imediata ou a necessidade. Quanto antes o paciente for se adaptando e até vendo a máscara, então imagina, você não precisa mais dormir à noite com a máscara, mas então se eu começo a usar antes, eu posso de repente fazer uns testes de meia hora durante o dia, ou ainda numa caminhada, ou enquanto estou vendo TV. Então eu posso ir me adaptando e fazendo esse processo de adaptação precocemente, o que vai auxiliar muito posteriormente. A não invasiva está associada sempre a diversos benefícios, né? A gente já comentou vários deles. E os 2 últimos pontos muito importantes. A ventilação mecânica por mais de 20 horas não implica necessariamente no uso da ventilação mecânica invasiva. E mesmo aqueles pacientes que foram traqueostomizados durante o evento no hospital, eles podem sim ser desmamados da traqueostomia e passar depois para a ventilação não invasiva no domicílio. E nesse simpósio, vocês vão ver várias pessoas com uma experiência larga nesse assunto e que podem aí trazer
mais benefício e mais qualidade de vida para todos os pacientes. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que eu já estourei meu tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. E aqui estão os meus contatos. A GasLive está nas redes sociais, podem curtir a gente aí no Instagram, e eu sigo à disposição. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns, Lina, parabéns, Jorge, parabéns, Cris, toda a equipe da Procura, que realiza um trabalho admirável e, para mim, é sempre uma grande alegria fazer parte desse evento. Obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo, excelente assistir aqui, assim, olhando, vendo como realmente você, acho que esclareceu muitas coisas para muita gente, tá? Foi muito bacana. Super obrigada, Rui. E para aquelas pessoas que quiserem fazer contato com vocês, eu falo novamente, entre em contato com a Procura ou siga a GasLive no Instagram, né? E nós podemos passar qualquer dúvida para o Rui. Rui, muito obrigada mais uma vez, obrigada, GasLive, obrigada pela grande parceria que nós já temos juntos. Tá bom?